todos os irmãos que estão. Meu nome é Simone, eu sou trabalhadora da casa e hoje a palestra de vocês é comigo, ou talvez com a minha mentora, porque muitas vezes eu inicio a palestra com uma intenção e acabo virando para outra que talvez alguém necessite ouvir ou seja o momento de falar. Então, antes de iniciar, eu peço desculpas se eu errar alguma palavra, me atrapalhar, porque realmente no final da palestra normalmente eu não lembro de nada que eu falei. Então, como sempre, quando chega a minha vez, eu preparo algo, chega na hora, não falo nada do que eu tinha preparado. Porque eu deixo fluir. Eu estava chegando com uma trabalhadora da casa e eu disse, ela perguntou, trouxe alguma coisa que hoje eu estou a vez de falar, e eu disse, eu trouxe, ela sabe que me escreveu, eu disse, não sei, e nem sei se vou usar, eu trouxe como garantia que eu tenho algo para falar para vocês. Mas normalmente eu me entrego de corpo e alma e eu só deixo fluir. O que vier eu vou falando. Se está certo, eu não sei. Mas eu vou falando. Então, na última palestra que eu me encarreguei de dar, eu ia falar sobre a trabalhadora, a mentora, que trabalha através de mim. E acabei não falando e mudei o foco, e eu acho que uma pessoa me pediu para falar sobre ela, e eu acho que chegou o momento de eu falar. Mas antes de eu iniciar falando dela, eu quero que vocês entendam que não é uma propaganda, que não é algo que eu vá me sentir superior aos meus colegas, irmãos, ou algo para me aparecer, ou algo para qualquer outro motivo. Porque nós, seres encarnados, quando a gente vê alguma pessoa falando sobre um assunto, normalmente vem na nossa mente, ela se acha melhor que os outros. Ela está querendo se aparecer. Sempre tem essa dúvida. E não está errado. Eu senti e sinto às vezes isso. Dúvida. Dúvida até mesmo do meu trabalho. Aliás, nem meu é. Eu sou apenas um instrumento da minha mentora. Quem trabalha é ela. Mas o que eu quero dizer para vocês, antes de mais nada, é que dúvidas é completamente normal e natural para qualquer um de vocês e para qualquer um de nós. Não pensem que a gente está numa sala trabalhando com um mentor, que a gente não tem medo, que a gente não tem dúvidas, que a gente não sente vontade de não vir ou até ir embora. Porque nós somos os seres encarnados, nós somos o corpo físico que tem todos os sentimentos e as dúvidas. E nós não estamos 100% preparados. Se nós estivéssemos, nós não estaríamos aqui. Na verdade, o trabalhador que tem um mentor consigo, que trabalha como instrumento de um mentor, ele não é melhor que ninguém, não é melhor que os que estão aqui só distribuindo ficha. Bem ao contrário, a nossa dívida é muito grande, muito grande. Por isso nós retornamos para esse plano com esta missão, para resgatar o que a gente não conseguiu em vidas passadas. Então, na verdade, o compromisso maior é meu com ela. Eu sou, entre aspas, a serva dela. Ela precisa do meu corpo para fazer o trabalho e eu preciso dela para evoluir. O que é extremamente difícil. Eu não vou mentir para vocês, é muito difícil. Quem me conhece sabe que eu não fico falando para ninguém que eu sou espírito, que eu frequento uma casa, nem ofereço ajuda. Às vezes, muito raro, eu auxilio alguém que vem me pedir socorro, mas normalmente eu encaminho para casa. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós somos normais e devemos, tão
quanto vocês. Às vezes a pessoa vem falar conosco e acha que a gente é um médico espiritual que está acima de tudo, que pode tudo. Não podemos. Nós só conseguimos auxiliar aqueles que vêm buscar ajuda se é permitido, se aquela pessoa tem permissão e merecimento. Por isso, muitas vezes, nos passam conosco e não muda nada e fica dizendo, lá não volto, nada resolveu. Possivelmente essa pessoa não teve a permissão ainda. Possivelmente essa pessoa tem resgates e precisa passar pelo que está passando. E nenhum mentor vai resolver. Porque nenhum mentor faz magia ou resolve tudo no estalar de dedos. Assim como tem muitos que passam por nós e saem daqui se sentindo tão bem e conseguem a cura que vem buscar, ou a angústia que passou, ou o medo. E não somos nós que estamos fazendo, e sim o plano espiritual. Repito, somos apenas um instrumento nas mãos da espiritualidade. Eu recebo a mentora, eu recebo ela, o nome dela é Ivone. Eu não desejei isso. Eu comecei a frequentar casas espíritas na minha adolescência, por curiosidade. No meu primeiro dia de faculdade, eu tinha 19 anos, foi a primeira visão que eu tive de uma mulher no meu quarto, que me deu um enorme susto e fez eu dormir no quarto dos meus pais por uma semana. A partir dali eu comecei a ter mais visões, a ouvir, a achar que estava louca, como muitos dos meus colegas. Frequentei muito a igreja católica, a qual eu sou batizada e tenho um carinho muito grande, mas sempre voltava para a casa espírita. Frequentei várias casas até parar nesta, onde no meu primeiro dia de atendimento fui convidada a trabalhar. Trabalhei um tempo com o irmão Isaías, dando passagem aos espíritos, porque essa sempre foi a minha facilidade, ser médium de passagem, dar voz a eles. E num belo dia do nada, a irmã Ivone se manifestou e desde então ela me acompanha. Quero dizer para vocês que eu também sinto medo, eu também tenho dúvidas. Às vezes eu me pergunto se ela está realmente comigo, porque parece que não me sinto bem. Mas logo em seguida leva um puxão de orelha. E como eu disse para vocês, eu consigo ouvir bem mais do que enxergar. Então, se alguém me perguntar como é minha mentora, eu sei dizer como ela é, porque ela apareceu um dia em sonho para mim. Mas eu mais a ouço do que a vejo. Eu mais a sinto do que a vejo. Ela trabalha diretamente na área da saúde, mas ela também trata o espiritual. Ela tem o hábito do toque, ela só consegue sentir o que a pessoa vê tocando. Então, como isso acontece? Ela toca e eu sinto a dor em mim. Muitas vezes, eu não vou mentir para vocês, eu, como não tenho total conhecimento, não falo que vem direto da mente com medo de falar errado. E isso é um equívoco de qualquer médico. Quando ele conhece o seu trabalho, ele deve acreditar e falar. Por isso, eu procuro estar em sintonia com ela e me conectar da melhor maneira possível, para deixar com que ela faça o trabalho dela. Passado algum tempo de atendimento, eu tive uma dúvida minha mesma interna, e eu deixei de acreditar. Achei que ela não existia, que era coisa da minha cabeça, que eu estava inventando, que não era real. E aí eu comecei a colocar tudo em dúvida. Se existia mesmo vida após a morte, se o que eu estava fazendo era certo, se eu não estava me enganando.
se eu tinha realmente uma mentora comigo. Apesar dela me mostrar várias vezes que ela estava presente. Fato em especial, minha filha ficou doente, foi para o hospital. E eu fui sozinha com ela na madrugada, em pânico, porque a única coisa que me desestabiliza é minhas filhas. Chegando no hospital, o médico deu um diagnóstico de algo muito ruim e ela precisava ir para a cirurgia imediatamente. Começaram a preparar ela para a cirurgia e eu entrei em total desespero. Mais uma coisa que eu vou falar para vocês. Nesta hora, a gente não lembra de casa espírita. A gente não lembra de mentor nenhum. A gente não lembra de nada. A gente lembra de Deus. Pede direto a Ele. Eu pedia com muita força que não deixasse acontecer nada com a minha filha. Mas o meu pânico, o meu medo era tão grande, que eu pedia, mas eu não acreditava que eu ia ser ouvida. Fizeram os exames nela e saíram para buscar os resultados. E nisso já começaram a medicá-la para preparar para a cirurgia. E neste momento, eu ouvi a minha mentora dizer: fica tranquila, não é nada do que eles estão dizendo, e o médico está vindo para te dar a notícia. Não deu 2 minutos, o médico entrou no quarto e disse que eles estavam errados, que não era, que tinham dito que ela não precisava de cirurgia, estava sendo liberada para ir para casa. Nesse momento eu chorei muito e pedi perdão a ela por duvidar dela. E neste momento, tu acredita com tanta fé que tu pensa: eu ouvi, ninguém me contou, ninguém me falou. Não foi um colega que me disse que a mentora mandou me dizer, eu ouvi. Mesmo com tudo isso, eu duvidei novamente, várias vezes, até o ponto de abandonar a casa. No dia que eu abandonei a casa, eu decidi que eu nunca mais frequentaria casa espírita nenhuma. E isso aconteceu do nada. Eu duvidei de novo, eu não acredito em mim. E abandonei. Voltei à minha rotina diária de trabalho, cuidar da casa, dos filhos. Não vou mentir para vocês, nem orar eu orava. Eu simplesmente abandonei. Não é que eu não acreditasse em Deus, mas eu não queria compromisso com nada nem com ninguém. Um belo dia, um sábado de manhã, eu tentei acordar e não consegui. Senti o meu corpo estagnado na cama. Ouvi um zumbido, foi aumentando, e nisto veio um homem que tentava falar comigo. Eu sabia que era um homem porque eu ouvia a voz, mas aquilo era como se fosse ondas de rádio, ia e voltava, e eu não conseguia entender o que ele queria comigo. Me desesperei, tentei acordar, e quando eu acordei e abri meus olhos, eu enxerguei uma menina do meu lado, deitada na minha cama. Era uma menina de 16, 17 anos. Ela era careca, não tinha nem um fio de cabelo. Tinha o olho claro, bem claro, verde aguado, muito brilhoso, muito fixo. Ela olhou para mim e me disse que eu deveria voltar para casa. Eu não queria. Eu disse para ela: não volta. E ela insistiu: você deve voltar para casa. Você tem um compromisso com a espiritualidade. Você deve voltar para casa. Eu insistia que eu não queria voltar. E ela insistia que eu deveria voltar. E era claro, eu estava acordada, eu estava enxergando. Não estava na casa espírita, não estava com nenhum colega do lado, não estava recebendo um recado do médico de passagem, eu estava vendo. Não senti medo nenhum, mas eu insistia que eu não queria voltar. E ela disse: você tem que entender que você precisa voltar. Fale com o André. O André, que recebe o Dr. Fritz, responsável principal pela casa.
E vá ao centro hoje. E eu respondi para ela, hoje não tem. E ela disse, tem sim. Tem todos os dias. Fala com o André e vá a casa. Nesse momento eu mandei mensagem para a Ângela, recebe Isaías. A Ângela, contei tudo o que tinha acontecido para ela. Ela conversou, me acalmou e 10 minutos depois ela me disse, 18 horas no centro estaremos lá. Os colegas nem sabem disso porque nós não contamos. Viemos eu, Ângela e André. Sentamos na mesa e demos passagem para a menina que me visitou. Antes dela ir embora, ela me deu um abraço apertado e me disse que ela precisava de mim, nem que fosse por pelo menos um ano. Claro que eu, com tudo que eu já estudei e posso estudar toda essa vida e eu nunca vou ter todo o conhecimento necessário, sempre vou estar aprendendo. Não entendi nada e pensei, vou morrer em um ano. Se ela me pede pelo menos por um ano, eu só tenho um ano de vida. Vim mais conversar com a Ângela e o André, não vou mentir para vocês, com medo, tentando entender o porquê de um ano. Chegando aqui, demos passagem a ela, e ela falou que era um trabalhador da equipe da minha mentora, que teve a permissão de conversar comigo e me convencer a retornar a casa. Porque a minha mentora tentou várias vezes e não conseguiu. Perguntamos para ela o porquê de um ano e ela respondeu que era o tempo que ela precisava para a evolução dela. Por que eu contei isso para vocês? Para vocês entenderem que é absolutamente normal a gente ter dúvida, a gente ter medo, a gente ficar inseguro, a gente sentir vontade de vir toda segunda, toda quarta, se tivesse mais um dia também, e de repente a gente não querer voltar mais e ficar um tempo sem vir. O que mudou nisso na minha vida? Eu nunca mais deixei de vir. Eu nunca mais deixei de estar aqui presente. Já precisei faltar a esses encontros por outros motivos, mas sempre procuro explicar a espiritualidade no outro que eu estou presente novamente. E se eu não estiver aqui, com certeza eu estarei em outra casa, porque não importa a casa que a gente está, desde que seja uma casa do bem. O que importa é o nosso compromisso firmado, seja nesta vida ou em outra. Então, meus queridos irmãos, eu vim aqui para dizer para vocês que não desistam da sua fé. Mesmo que vocês não possam ver ou ouvir, não desistam do que vocês acreditam. Não deixe de ouvir o seu coração para ouvir alguém que está ao seu lado, tentando fazer desistir. E se o que aqui vierem buscar não for alcançado, lembre-se do ensinamento. Temos o nosso caminho a percorrer. E neste caminho, passaremos por vários altos e baixos. E nesses baixos são os momentos de crescimento, aprendizado e evolução. Cabe a nós apenas agradecer e tentar compreender. Tentar tirar o ensinamento que a espiritualidade está tentando nos mostrar. E que todos aqui estão com o único objetivo: evoluir, passar para um plano superior, mais elevado, na próxima encarnação. Resgatar o que
ficou em dívida em encarnações anteriores. E se vocês estão aqui hoje, é porque vocês podem não ter a certeza de que tudo isso é real, mas vocês acreditam, nem que seja em um grãozinho de areia, vocês acreditam. Todos nós vamos passar por momentos difíceis, seja trabalhadores da casa, ou seja, pessoas que aqui vierem buscar ajuda. Todos nós passaremos por momentos difíceis, e isto é necessário. Não significa que Deus nos abandonou, significa que estamos na trajetória correta e precisamos aprender ou resgatar. Diante do tempo certo, do merecimento e da permissão, será alcançado. O que não for alcançado é porque chegou a hora do fim deste plano, que passaremos para outra superior, na qual o que nos divide é apenas um véu, por onde os desencarnados nos enxergam e nós, do lado de cá, não nos vemos. Então, nos momentos difíceis, se agarrem à fé, se agarrem a qualquer figura espiritual que lhe transmitam tranquilidade, que lhe transmitam paz. Busquem a sabedoria, não abandone a oração. Que todos vocês possam seguir evoluindo da maneira que foi proposto. Descruzem os seus pés, suas mãos, seus braços. Respirem fundo, fechem os olhos. Mentalizem tudo aquilo que vocês vieram buscar. E após a oração que vamos fazer, enquanto os médiuns da casa trabalham, procurem fazer uma avaliação de cada um de vocês e tentar ver o que vocês estão falhando ou poderiam melhorar. Fiquem pensando nisso, porque não adianta eu vir aqui pedir ajuda e da porta para fora eu fazer tudo errado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois que o reino, o poder e a glória, hoje, graças a Deus e graças a Deus.